Vamos lá. A questão da Carmener, o Chile então redescobre e começa a dar um destaque para essa uva. Mas ela é uma uva difícil. E por que ela é uma uva difícil, tá? Primeiro, ela tem a parte, ela é vigorosa, então tende a ser muito, a parte verde a crescer muito. Ela é uma uva tardia, mas não só isso. Porque se é uma uva tardia, é mais fácil deixar, é melhor deixá-la no cacho mais tempo, amadurecer mais. Mas ela, muitas vezes, vai perder a acidez muito rápido. Então tende a fazer um vinho desequilibrado. Não é fácil lidar com ela. E ela é uma uva difícil porque ela é muito sensível. As raízes da Carmener tendem a sofrer muito ataque. A própria uva, o próprio cacho pode sofrer muito ataque de fungos e tudo mais. E ela é muito irregular também quando ela passa da floração, que vai começar a se formar o cachinho. Né? Porque a gente sabe que dentro da florzinha, do processo, né, no ciclo da videira, aquelas florzinhas vão se tornar uvas, uvinhas. E tem uma fecundação que acontece ali. E ela tem esse rendimento muito irregular. Então, é difícil produzir Carmener. É difícil, não é uma uva fácil. E precisa ter locais muito adequados, porque a Carmener ela gosta de um ambiente relativamente seco, mas ela gosta de umidade no solo, mas ela não gosta de umidade em excesso na videira. Por exemplo, nas folhas, no cacho, porque ela é sensível. Mas gosta de ter uma umidade suficiente no solo para ela buscar essa umidade. Ela gosta de amplitude térmica, porque durante o dia vai amadurecendo, durante a noite reduz o metabolismo e estende esse processo de maturação. Isso faz com que ela retenha um pouco mais a sua acidez, que se perde relativamente rápido. Ela gosta de solos que retêm um pouco então da umidade. Por exemplo, solo argiloso ela gosta. Mas não é locais úmidos. Por exemplo, a Serra Gaúcha. A Serra Gaúcha tem solo argiloso, mas é um local muito úmido. Não vai amadurecer a uva. Não vai conseguir. Então, ela é uma uva chata pra caramba. Difícil pra caramba. Né? Então, é muito irregular a produção. E o que acontece com a Carmener? O que é muito difícil fechar na Carmener? O que é uma maturação perfeita de uma uva, gente? Maturação perfeita, ela encaixa janelas, que é a perda da acidez, mais o ganho de açúcar e a maturação fenólica, principalmente. E a maturação fenólica é aquela maturação de cor, é maturação de tanino, é uma maturação de aromas e sabores, muita essa maturação da casca da uva. Então, encaixar porque a perda de acidez, o ganho de açúcar e essa maturação de aromas e sabores acontecem em tempos diferentes, não é perfeito. E aí vai depender muito do local, vai depender muito da uva. A Carmener encaixar essas janelas é muito difícil. Então a Carmener, o que acontece? Ela perde a acidez muito rápido. Como ela precisa amadurecer um pouco mais, ela vai ganhar mais açúcar e muitas vezes não amadurece a parte fenólica, principalmente a parte de aromas e sabores. E aí esse caráter herbal predomina na uva, mais do que ela já tem naturalmente. E aí o que acontece, por exemplo, locais muitas vezes muito quentes, a Carmener não consegue fechar a janela. Muitas vezes o que acontece? Ela vai perder acidez muito rápido e concentrar muito açúcar. Que quando a parte de aromas e sabores se desenvolve, muitas vezes é quando a uva já está sobremadura, como nesse gráfico aqui, ó. O que acontece? Perdeu acidez muito rápido, concentrou muito açúcar porque teve que deixar mais no pé, mais tempo na videira para ela conseguir amadurecer a parte principalmente de aromas e de sabores. Só que aí a acidez já tá no chão, né? Quando colheu. E aí muitas vezes tem que colher a uva já sobremadura. Então esse caráter de fruta, geleia, compota, de ameixa passa, muitas vezes de uva passa, de frutas passas, acaba sendo muito predominante e baixa acidez. Então são poucos locais no mundo onde consegue encaixar essas janelas de colheitas. E a gente vai começar a ver esses locais agora. Mas primeiro entender um pouquinho da tendência, do perfil médio. Lembrando que esses gráficos sempre são gráficos de uma média, tá, gente? Ou seja, é uma média, não são todos os 20 Carmener que tem esse perfil. Qual é a tendência? A ela ter uma intensidade de cor de média para muita, uma boa intensidade, pelo menos média, de aromas e sabores. Esse tanino, normalmente médio, subindo um pouquinho mais macio, não é tão adstringente. Só que tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool e um pouco mais de corpo.
E o grande desafio dela vai estar aqui na acidez, porque essa acidez tende a ser de média descendo. Então, quem procura um vinho bom de Carmenère, o que precisa? Precisa ter uma acidez interessante, precisa ter um bom equilíbrio frutado com as notas herbais, e quando tem passagem por madeira, que a maioria dos Carmenères acabam tendo, que esse aroma de madeira aporte características positivas, deixe o vinho mais complexo, do que tente encobrir os aromas herbais que a Carmenère tem. Então esses são pontos importantes. E mais do que isso, que não tem excesso de álcool, que não tem esse excesso de caráter de fruta sobremadura. Mas não é fácil. E aqui, por que os chilenos disseram que durante muito tempo ela foi confundida com a Merlot? Porque elas têm folhas relativamente parecidas. Né? O formato das folhas são parecidos da Carmenère e da Merlot. Então disseram por isso que confundiam com um clone e achavam que se chamava um clone de Merlot, chamado Merlot Noir no Chile durante muito tempo.